E aí, Tchê, vamos continuar aqui então a classificação dos locais de crime? Ficou faltando aqui o item 7.4, a preservação, e o item 7.5, isolamento do local. Ó, pessoal, como eu falei para vocês lá no início da aula e depois retomamos na aula de legislação, o artigo 6º do Código de Processo Penal vai dizer lá então no seu caput as obrigações por parte da polícia, tá, pessoal? Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Autoridade policial, leia-se delegado de polícia, tá? Nos crimes militares, a exceção, tá? Daí o oficial da corporação, presidente do inquérito policial militar, tá? A exceção ao inquérito policial civil. Item 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Pessoal, muitas autoridades policiais cumprem à risca o inciso 1 do artigo 6º do CPP, mas nós sabemos que não há pessoal para todo, não há um delegado para cada localidade onde está acontecendo uma perícia de local de morte suspeita ou local suspeito. Então, muitas vezes, o delegado, como o próprio nome diz, delega para um agente policial o comparecimento no local. Mas, muitas vezes, eu diria a maioria dos casos, está apenas a polícia militar lá no local, né, pessoal? E aí o delegado vai depois lá, enfim, entra em contato, mas ele não tem condições de chegar a tempo, porque a perícia pode estar se deslocando de muito longe, não pode ficar aguardando, né? Então, uma vez chegada a perícia no local, inicia-se o processo de exame. E não há condições de ficar esperando, né, chegar. A gente não sabe quanto tempo pode demorar uma autoridade policial para chegar no local, né? Então, pessoal, o fato é que esse artigo, inciso 1 do artigo 6º do CPP, na verdade ele é complementado lá pelo 159, que vai dizer, então, que a autoridade policial providenciará para que não se alterem o estado das coisas, né? Ele fala exatamente o que está escrito aqui no artigo 159, se não me engano, e é a saída que então ele está providenciando para que não se altere, mas ele não vai lá, né? Não comparece no local. Dirigir-se ao local, aqui, ó, bem claro. Lá no 159 não diz isso, dirigir-se ao local. Então, enfim, existe essa obrigatoriedade. Por que eu estou falando isso? Preservação, tá? Preservação e isolamento do local. Preservar é uma coisa, isolar é outra, guarnecer é outra, certo? Quem deve preservar é a polícia civil, polícia judiciária. Apreender objetos que tiverem após liberados pelos peritos criminais, polícia civil. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento das circunstâncias dos fatos, polícia civil. Tudo isso aqui, pessoal, são obrigações por parte da polícia civil, logo que tiverem conhecimento da prática de uma infração penal. O isolamento é pela primeira autoridade pública que aparecer. Aí nós já estamos falando da cadeia de custódia, tá, pessoal? Então a cadeia de custódia começa lá com o primeiro agente público que vê a cena. Quando a autoridade tem conhecimento da prática do crime, ele inicia a preservação. Fechou? Então tá. E é por isso que eu estou falando aqui. Então, ó, já o isolamento vai se dar por parte da polícia militar, ou então da primeira autoridade que aparecer no local. E aí nós estamos falando da cadeia de custódia, tá, pessoal? A cadeia de custódia nós já tratamos sobre ela, vamos retomar aqui de forma compacta, lembrando para os senhores, ela começa lá com o primeiro agente público, que pode ou não ser um policial militar, mas identificado o local, o agente público vai entrar em contato com o 190 e a polícia militar vai fazer o isolamento e guarnecer. A polícia civil vai tomar ciência do fato e vai garantir que nada se mova até a chegada dos peritos criminais. Uma vez chegados os peritos criminais, eles analisam, interpretam, coletam, transferem, transportam e levam a exames as evidências e liberam o cenário para a polícia poder trabalhar. Certo? A cadeia de custódia foi disciplinada lá pela Lei 13.964 de 2019, tá? E anteriormente pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Tá, pessoal?
de tudo aqui, o que a gente não falou aqui ainda sobre a cadeia de custódia, tá aqui, ó. Responsabilidade do agente público que não toma as providências necessárias. O agente público não precisa ser polícia, tá, pessoal? Pode ser a guarda municipal, pode ser o agente de trânsito, pode ser, inclusive, um guardinha patrimonial. Se ele trabalha para um órgão público, está embutido no conceito de servidor público, ele pode, sim, estar sofrendo uma responsabilidade caso não cumpra com as determinações da cadeia de custódia lá do artigo 158A e seguintes do Código de Processo Penal, certo? E a novidade 2 aqui, pessoal, é o crime de fraude processual, certo? Então, lá nos artigos 155A e seguintes, vai haver a previsão, então, da criminalização, da tipificação da conduta como fraude processual. O quê? A interferência no local, o manuseio indevido antes da chegada dos peritos criminais. Se o perito criminal tomar ciência desse fato, da alteração do local, na hora do exame, ele pode, inclusive, determinar a prisão em flagrante, certo? Então, se perguntar na prova lá, o perito pode determinar a prisão em flagrante de quem estiver em flagrante delito de fraude processual contra o seu local, o local que está sendo periciado por ele? A resposta é sim, certo? O artigo 158C, parágrafo 2º, lá, combinado com artigo 347 do Código Penal, crime de fraude processual, tá? Pessoal, a cadeia de custódia, ela já vinha sendo trabalhada antes de 2019, lá no diagnóstico da perícia criminal do Brasil no Senasp em 2012, tá, pessoal? Casualmente foi o ano que eu ingressei lá no Instituto Geral de Perícias através de concurso público. Esse conceito ele surgiu lá, então, nesse diagnóstico da perícia criminal do Brasil, dizendo lá que é toda a sequência de posse de vestígios por parte da autoridade pericial, visando sua análise e interpretação. Engloba coleta, traslado, recebimento, armazenamento das evidências, devidamente observados os protocolos científicos ou protocolos operacionais padrão, recipientes, etiquetagem, lacre, condições de armazenamento, a temperatura, por exemplo, o material que deve transportar determinada substância, etc. Rastreamento da cadeia de custódia e nulidades processuais. Pessoal, a cadeia de custódia garante o rastreamento do vestígio, saber quem recebeu, quem abriu o lacre, quem lacrou, quem rompeu o lacre, por que rompeu o lacre, por que relacrou, enfim, tudo isso e depois vão ser feitas as considerações. O rastreamento é muito importante para garantir a confiabilidade da prova. Isso tudo nós já tratamos ao longo do curso, tá, pessoal? Mas a palavra rastreamento aqui aparece muito ao longo da parte do Código de Processo Penal onde trata da cadeia de custódia. Gente, por fim aqui, então, falamos da ausência de normatividade procedimental legislativa. Gente, até 2019, a cadeia de custódia não existia no CPP. Então, nós trabalhávamos muito no limbo. A legislação ela representou um avanço, não há dúvida, mas ainda há muitas lacunas. Por exemplo, aquela que eu falei para vocês da reprodução simulada. A reprodução simulada continua lá no artigo 7º do CPP, falando das obrigações da polícia, sendo que se trata de um exame pericial, certo? Também tratamos aqui, pessoal, da questão do artigo 6º, inciso 1, tá? Tá dizendo lá que a autoridade policial deve ir no local, mas lá, depois adiante, o CPP dá um jeito de dar uma aliviada para a autoridade policial para não comparecer em todo local, apenas para providenciar que não se altere o estado das coisas, e que isso deve ser reportado no laudo pericial, e estamos conversados. Então, existem falhas, né? Uma legislação de 1940, há que se dizer isso, o Código de Processo Penal de 1941, e ele vem de uma época lá da ditadura militar que estava se formando, e de alguns sistemas ditatoriais, né, que estiveram no Brasil e que geraram, então, uma herança, que até muitos autores falam, uma herança inquisitória, né? Então, ainda existe muito, o que se diz muito no processo penal, muito ranço inquisitório no processo penal. Mas essa legislação representou um avanço, como muitos autores vão falar, por exemplo, do juiz de garantias. Nossa, isso aí eu escuto desde que eu entrei na faculdade, no ano de 2001, que eu entrei na faculdade de Direito e o professor lá falava, né? O professor de Direito Constitucional falando, porque um dia nós vamos ter o juiz de garantias. Pois bem, está implementado.
Então, representou um avanço, não há dúvida, para quem acompanha o estudo jurídico aí há um tempo, processual, sabe que isso representou um grande avanço, não há dúvida, certo? Então, críticas o pacote anticrime lá do ministro Sérgio Moro devem ser feitas com reserva e tem todo esse lado que a minha opinião pessoal é que representou um avanço que pelo menos reconheceu a perícia. Próximo passo agora para a perícia criminal é ingressar no artigo 144 lá da Constituição Federal. Aí sim, quando a PEC da perícia passar junto com a PEC da segurança pública, aí sim nós poderemos falar em uma perícia criminal autônoma, independente, que vai poder trabalhar sem ranços inquisitórios e muito menos sem cabresto, né? Assim, uma autoridade policial ali cobrando resultado. E muito menos sofrendo interferência da própria chefia, que está, por sua vez, sofrendo interferência política, né? Nós sabemos que isso também pode ocorrer. Em algumas situações isoladas ao longo do Brasil, aí nós já vimos. Pessoal, no mais, as instituições de perícia, como nós já comentamos, instituições de polícia técnico-científica, esse é o nome correto, elas ainda não estão na Constituição Federal, mas estão em algumas constituições estaduais. E por muitas vezes se viu falar em ações diretas de inconstitucionalidade, tudo isso atacando a autonomia da perícia, atacando a nomenclatura de polícia científica, atacando o porte de arma dos servidores das instituições de polícia científica, enfim. O grande problema que nós temos hoje para o avanço da PEC da perícia é que existe uma celeuma muito grande no que se refere à Polícia Federal. Na Polícia Federal, a diretoria de técnico-científica, ela trabalha lá com peritos policiais. Então, o papiloscopista federal é um policial, o perito criminal é um policial. E não há interesse em acabar com essa estrutura, por uma série de motivos, né? Os peritos, salarialmente, peritos e delegados são equiparados, existe uma série de privilégios para o trabalho federal e eles trabalham numa competência para crimes federais. Então, são crimes, muitas vezes, de repercussão, crimes que saem na mídia. Claro, criminalidade importante, não há dúvida, né? Mas, realmente, os homicídios de competência da justiça comum, por exemplo, acabam ficando aí, são o que tomam conta aí da pasta da segurança pública dos estados, acaba ficando com as polícias científicas dos estados. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, eu já ouvi um médico legista comentando que ele fazia as necropsias no local, porque não havia como fazer o traslado do corpo. Vocês imaginem que absurdo isso, pessoal. Chegar num ponto de guerra, que o legista tem que ir no local fazer a necropsia. Então, assim, nós estamos trabalhando com situações diferentes ao longo do Brasil, né? A nossa realidade aqui, Rio Grande do Sul, é uma, lá no Rio de Janeiro é outra, mas nós sabemos que estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro, que têm a polícia científica ainda vinculada com a polícia civil, isso é muito nocivo para o processo penal democrático, tá? Isso já foi alvo de recomendação, a recomendação 82 da ONU lá vai dizer, então, que as perícias devem estar desvinculadas das polícias civis, pois só assim, com a autonomia, nós podemos garantir a legitimidade da prova pericial. Certo? Então, vamos lá, vamos adiante. Pessoal, agora nós vamos chegar num tema legal aqui, tá? Processamento de locais e divisão de atribuições. Esse item aqui é bem interessante o avaliador colocar aqui nessa parte do programa, lá no item 8, processamento de locais e divisão de atribuições. Eu queria mostrar para vocês o organograma lá do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que funciona, tá? Mas, assim, basicamente, o organograma do Instituto Geral de Perícias tem lá a direção geral, a corregedoria, a supervisão técnica, o departamento administrativo e depois os departamentos de ordem operacional, né? O departamento de criminalística, o departamento médico-legal e o departamento de identificação e o departamento de perícias laboratoriais. Cada um deles vai ter lá, então, o seu processamento, né? Então, dependendo de que tipo de perícia nós vamos estar tratando, nós vamos ter um processamento e uma divisão de atribuições distinta. Por exemplo, em alguns locais, no interior do estado, o perito trabalha apenas com um técnico em perícias. Esse técnico em perícias realiza as fotografias, conduz a viatura e auxilia o perito lá no exame do local. Uma equipe com apenas 2 pessoas. Em outras oportunidades, em outras localidades no interior do estado também, essa dupla é acompanhada de um papiloscopista. Mas esse papiloscopista, evidentemente, não vai realizar apenas as tarefas de papiloscopista. Ele realiza mais tarefas no sentido de auxiliar o perito
no exame do local, certo? Da mesma forma, o material genético, pessoal, muitas vezes, e nós temos aqui uma questão no estado do Rio Grande do Sul, com relação à coleta de material genético e papiloscópico. O que acontece? Quando você vai processar uma coleta de material genético, muitas vezes também existe o material papiloscópico a ser coletado. Uma coleta pode prejudicar a outra. Então, o perito vai ter que combinar lá com o papiloscopista para ver qual a coleta deve ser feita primeiramente. Lembrando que, por exemplo, a impressão digital em superfície depositada através do suor dos dedos pode também conter material genético, por exemplo, DNA mitocondrial lá da pele do suspeito. Então, muitas vezes, dependendo se nós tivermos um padrão já, um suspeito preso, vai valer mais a pena fazer uma coleta ou a outra. O fato é que no Rio Grande do Sul, os papiloscopistas não têm ido mais a local local suspeito, local de coleta de material papiloscópico sozinhos, porque é solicitada a autoria completa, ou seja, coleta de material papiloscópico mais coleta de material genético, certo? Temos também a coleta de amostra química, né? O exemplo clássico é aquele caso do envenenamento de Torres, né? A coleta de amostra toxicológica. Então, uma outra dinâmica completamente distinta para esse tipo de local. E muitas vezes aqui nós acabamos designando pessoas lá do departamento de perícias laboratoriais diretamente para fazer essa coleta, tendo em vista a nocividade do agente químico, tá? Também aqui, coleta de vestígio de material em local suspeito. Todo tipo de vestígio pode ser coletado em local. Alguns vestígios são mandados para a divisão de informática do Departamento de Criminalística, Departamento de Informática Forense, por exemplo, os computadores celulares. Outros vestígios são encaminhados para a divisão de balística forense, notadamente os elementos de munição, dentro do Departamento de Criminalística. O cadáver, o principal vestígio, por exemplo, ele vai para o Departamento Médico Legal, realizar exames médico-legais, que são atos médicos, a necropsia, exame de alcoolemia, que aí a coleta é feita no DML, mas o exame é feito no laboratório, no Departamento de Perícias Laboratoriais. Então, há uma divisão de tarefas, tá, pessoal? O cadáver vai para o DML diretamente do local, através do traslado do próprio DML ou através do transporte com convênio com as funerárias. Esse transporte ele é feito, nessa situação, as funerárias são consideradas agentes públicos, porque eles estão amparados por contrato, e o traslado do corpo é feito diretamente no DML. Lá no DML, ele dando chegada, ele vai aguardar ainda às 6 horas lá que o CPP determina para a realização da necropsia. Lembrando que em alguns casos essa necropsia pode não ser realizada, pode não precisar esperar 6 horas em razão justamente da natureza do ferimento, né? Então, por exemplo, a pessoa decapitada, não há por que esperar, o sinal é inequívoco de que a pessoa está sem vida, certo? Aqui a perícia de autoria completa já falei para os senhores, e essa interação dos peritos criminais com os médicos legistas é algo ainda que pode ser melhorado, né? Os papiloscopistas que trabalham em local de suspeitos, eles trabalham junto lá no plantão com o perito criminal, mas o médico legista muitas vezes fica lá no necrotério isolado e acaba não conversando muito com a perícia, acabam só olhando um o laudo do outro e não tem muito contato, não trocam muitas ideias, principalmente no interior isso acaba sendo difícil, certo, pessoal? E o sonho, digamos, da instituição de polícia técnico-científica é que todos trabalhassem no mesmo local físico, e aí isso fosse facilitar bastante aí a divisão de tarefas e o processamento dos locais, certo? No mais, esse ponto número 8 aqui, ele vai tratar de questões que nós já tratamos ao longo do curso, mas algumas questões específicas aqui do Código de Processo Penal, tá, pessoal? O exemplo aqui é a obrigatoriedade do perito oficial. Nós já falamos isso aqui, o artigo 159 vai dizer lá, então, que o exame de corpo de delito e outras perícias são realizados por perito oficial portador de diploma de curso superior. E na falta dele, por 2 pessoas idôneas, portadoras de curso superior, preferencialmente na área específica. Certo? Então, se é um exame, por exemplo, de acidente de trânsito, 2 pessoas com formação preferencialmente em engenharia mecânica, ou engenharia de produção, ou gestão de trânsito, ou bacharel em direito, ou algum conhecimento mais aprofundado em direito de trânsito, legislação de trânsito e física de trânsito, né?
dentre os que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Tá? Então, dentre aqueles que têm habilitação, preferencialmente aquele que tem a formação na área específica. E os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, ou seja, para todos os efeitos, são servidores públicos. Pessoal, aqui falando da obrigatoriedade do perito, lá na Lei 14.590, que inclusive vai cair no concurso, tem lá o plano de classificação de cargos e vencimentos do IGP, tá? E aí lá no item, no anexo 1, vai ser elencado lá as 18 áreas do perito criminal, também prevendo depois o cargo de médico, de perito, de papiloscopista, de técnico em perícias e de médico legista também. Existem algumas áreas do conhecimento ali. A instituição de perícia, pessoal, ela é baseada nos princípios da disciplina e hierarquia. O que significa isso? Significa que no local, sempre que estivermos diante de exames periciais, o perito relator do caso é o chefe da equipe. Não interessa a classe, tá, pessoal, que ele esteja. Ele é o chefe da equipe sempre que ele estiver em serviço. Abaixo dele, hierarquicamente, está o papiloscopista. O papiloscopista também é um servidor de nível superior, mas ele fica imediatamente atrás do perito criminal ou do perito médico legista. Certo? Então, perito, PAP. Abaixo do PAP está o técnico em perícias. Certo? O técnico em perícias é um servidor de nível médio que realiza funções auxiliares ao PAP e ao perito criminal. Existe ainda servidores em atividade cujo cargo estão investidos no cargo de fotógrafo criminalístico. O cargo de fotógrafo criminalístico está em extinção. Ele foi modificado para equiparar salarialmente com o papiloscopista. Então, o papiloscopista de nível superior ganha o mesmo que o fotógrafo de nível superior agora. E existe uma hierarquia também dos técnicos com relação aos fotos. Mas os fotos estão abaixo dos PAP. Então, é perito, médico ou criminal, PAP, foto e técnico. Abaixo dos técnicos também tem os servidores emprestados, né? Nós temos muitos servidores da antiga Caixa Econômica Estadual atuando no IGP. Então, abaixo deles estão os servidores administrativos e abaixo dos servidores administrativos estão os estagiários. Essa é mais ou menos a hierarquia lá do IGP. Quando nós tivermos uma relação perito-perito, a hierarquia vai se dar pela classe. Tá, pessoal? Aqui nós estamos falando, então, do processamento da divisão de atribuições. Tá? A nossa instituição, lembrando mais uma vez, é calcada nos princípios da hierarquia e da disciplina. Perito-perito, nós vamos ver quem tem a classe mais elevada, certo? A carreira é dividida em 4 classes. Tanto de perito, quanto de PAP, quanto de técnico, quanto de fotógrafo, quanto de perito médico legista. Ele é dividido em 4 classes, primeira, segunda, terceira e especial. E as divisões salariais correspondentes, tá? Entretanto, quando um perito entrar em divergência com outro e for de maior hierarquia, for de classe especial, por exemplo, ninguém está acima dele. Se os dois forem de classe especial, como é que resolve? Se um deles tiver função gratificada de chefia e tiver o outro como seu subordinado, está resolvida a questão. E mesmo que o perito com FG, função gratificada, chefe do perito classe especial, mesmo que esse perito seja de primeira classe, ele ainda vai ter hierarquia sobre o funcionário, certo? Então, o perito com FG manda em todos os seus abaixo. Então, a hierarquia se dá primeiro por FG, segundo pelo cargo, se empatar os cargos pela classe. E por fim, se por acaso 2 peritos tiverem divergência, os 2 são da mesma classe, aí resolve-se pela antiguidade. Eu falo perito, mas leia-se papiloscopista, fotógrafos, técnicos e assim por diante. Tá, gente? Então tá. Feito isso, falamos aqui, fechamos o item 8, processamento e divisão de atribuições. Gente, esse item aqui, como eu disse para os senhores, ele tá com cara daqueles itens mais assim para encher linguiça, tá? Não vou mentir para vocês. Eu achei muito estranho essa colocação aqui, porque a gente consegue ver isso aqui através do material lá do site do IGP. Tem lá, vocês botam
www.igp.rs.gov.br, vai ter a aba ali, estrutura, vocês colocam ali estrutura organizacional, vai aparecer ali o desenho, vocês vão ver direitinho ali como é que se funciona, que é a divisão de atribuições, tem ali por departamento direitinho, dá para dar uma olhada, tá? Não acredito que eles vão pedir para vocês olharem o site, tá? Mas, enfim, vale a pena dar uma olhada lá. Eu posso até dar uma pincelada aqui, né? Por que não? A gente já dá uma olhadinha aqui para finalizar. Ó. Ver se vai abrir, que estava fora do ar. Tá fora do ar. Tá? Eu não vou nem tentar abrir aqui, pessoal. Vou fechar aqui. Tá? Vocês dão uma olhadinha lá. Não acredito que vai ter muita surpresa, tá? Mas tudo que a gente podia fazer para esgotar o tema 8 aqui, nós fizemos, certo? No mais, a gente vem vendo. O professor aqui já deu uma olhada no edital todo antes de preparar o material, então eu peço a confiança de vocês, porque a gente esgotou o CPP e ainda fomos ao CPC e ao Código Civil, certo? Então a legislação está sendo toda passada aqui para que nós possamos esgotar a matéria, tá? Na aula que vem a gente entra nos protocolos de DVI, então, e diz assim, massa. Fechou?